passados anos, o Poder Legislativo vem trabalhando para aperfeiçoar as leis que tratam da adoção. O professor e administrador de empresas João Matos marcou a atuação dele como legislador, criando a Lei Nacional da Adoção, sancionada em 2009 e que ajudou a facilitar e agilizar o processo de adoção no país. Ele foi deputado estadual em Santa Catarina em 2 legislaturas, de 1987 a 1995, e deputado federal em 4 legislaturas, permanecendo na Câmara Federal em Brasília de 1995 a 2011. Hoje, aos 74 anos, ele faz um resgate deste trabalho e do que representa até hoje esta nova lei. Ela representa uma conquista em favor de crianças, milhares e milhares de crianças e adolescentes destituídos de família, espalhadas por esse Brasil afora, esperando uma oportunidade de ter alguém para chamar de pai, alguém para chamar de mãe, e de um grupo de pessoas que constitua-se no seu grupo familiar. João Matos é pai adotivo. Ele e a esposa já tinham 3 filhos quando receberam, em 1987, o Kleber, na época com 10 meses de idade. O menino morreu pouco antes de completar 15 anos, vítima de câncer, mas deu nome à Lei Federal da Adoção. O ex-deputado lembra que foi Kleber que o inspirou a ter a adoção como uma bandeira no parlamento. Com a morte do Kleber, que aconteceu vítima que foi de um tumor no cérebro, a morte dele aconteceu em 2001, e aí a partir de 2002 eu entrei na luta. Eu disse, espera, pouco ou quase nada se fez ainda nesse país, nesse parlamento, eu era deputado federal, em favor de tantas e tantas crianças espalhadas por esse Brasil afora, destituídas de família. Alguma coisa tem que fazer, eu tenho voz e voto. É como se o Kleber estivesse me dizendo, já falecido, tu tens voz e voto, fala em nome de tantas crianças necessitadas, em nome de mim e de tantos outros. Realmente essa foi a minha grande motivação. Ainda em 2002, tive felizmente aprovado o projeto de lei que instituía no dia 25 de maio o Dia Nacional da Adoção. Comecei a montar junto com outros colegas deputados, deputadas federais, começamos a montar, a discutir em Brasília, em outras cidades do Brasil, aí por esse Brasil afora, a questão da adoção. Em 2009, o projeto já estava amadurecido, bastante discutido, foi a plenário e, felizmente, foi aprovado. O ex-deputado João Matos conta que foram 6 anos de atividades por todo o país até a aprovação da lei. Foram dezenas e dezenas de reuniões públicas, reunindo pessoas interessadas no assunto a partir de Brasília, em São Paulo, em Santa Catarina, lá no Nordeste, lá na Amazônia, no Centro-Oeste, enfim, discutimos, colhemos todas as sugestões, anotamos os questionamentos, o projeto foi crescendo, foi amadurecendo, foi se enriquecendo de contribuições e transformou-se na Lei Nacional da Adoção, depois de 6 anos de discussões. A adoção foi regulamentada no Brasil pelo Código Civil de 1916. Na época, só podia adotar uma criança quem tinha mais de 50 anos, e a adoção poderia ser dissolvida em caso de ingratidão do adotado ou quando o adotado se tornasse maior de idade. A partir daí, uma série de outras leis foram sendo instituídas para facilitar e humanizar o processo de adoção. Em 1965, caiu a exigência de 5 anos de matrimônio para que um casal conseguisse fazer uma adoção, mas desde que ficasse provada a esterilidade de um dos cônjuges por perícia médica.
e também a estabilidade conjugal. A adoção também deixou de ser revogável. Os avanços continuaram a acontecer, até que em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente promoveu uma grande inovação, proibindo a adoção por escritura pública e tornando obrigatória a sentença judicial para constituir a adoção. Em 2009, a Lei Kleber-Matos chegou com grande relevância, alterou e aprimorou diversos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, revogou artigos do Código Civil e até da CLT para criar incentivos à adoção, sempre atendendo em primeiro lugar o interesse e a proteção dos candidatos a ganhar um novo lar. Até então, somente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tratava num capítulo muito pequeno da questão da adoção no Brasil. A única matéria que havia. E a partir daí, com as contribuições, nós tivemos então uma regulamentação completa, dizendo quem pode adotar, quem não pode adotar, quando é que a criança está pronta para ser adotada, como deve ocorrer um processo para a adoção, fazendo com que realmente o Brasil tenha uma lei muito rica em termos de adoção. Entre outros avanços, a lei do deputado João Matos fixou o prazo de 2 anos para a permanência da criança ou adolescente em uma instituição de acolhimento. Depois desse prazo, não sendo possível a reintegração familiar, a criança entra no Cadastro Nacional de Adoção e só permanece abrigada quando a adoção não for possível. A lei também obriga a Justiça e o Ministério Público a avaliarem a cada 6 meses a situação das crianças e adolescentes abrigados, para evitar que eles fiquem esquecidos nos abrigos. Essas instituições só podem receber recursos públicos se obedecerem à lei. O descumprimento desses princípios causa a destituição do dirigente da casa-lar, que também pode ter apurada sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Para o ex-deputado João Matos, o principal avanço foi mesmo a agilização do processo. Foi a redução do tempo de tramitação de um processo de adoção. A diminuição, a redução do tempo de espera de uma criança para ser adotada, para estar pronta para ser adotada, porque às vezes anos e anos e anos transcorriam para que o processo chegasse ao seu fim, e muitos nem chegavam. Claro que no Brasil nem se consegue tudo, às vezes tem a regulamentação, mas não se consegue atingir o objetivo, mas o objetivo é esse, para reduzir drasticamente, ou melhor, significativamente, esse prazo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também atua aprovando leis com o objetivo de modernizar o processo de adoção. Nos últimos anos, por exemplo, os parlamentares aprovaram a lei de autoria da deputada Paulinha para que as crianças e adolescentes sob guarda provisória em processo de adoção possam usar um nome afetivo nos cadastros de escolas, hospitais ou clubes, mais uma forma de proteção desses meninos e meninas. Os parlamentares também transformaram em lei um projeto do deputado Rodrigo Minotto que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, hoje denominada Adoção Necessária, que envolve crianças mais velhas e adolescentes, e também os que apresentam algum tipo de doença ou deficiência e têm mais dificuldade para encontrar um novo lar. Mas, para a deputada Marlene Fengler, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, atualmente as leis não são o maior desafio. Ela aponta a divulgação como a necessidade mais urgente. As campanhas, como a que a Assembleia Legislativa realizou na década passada, visando as adoções necessárias, de acordo com ela, se mostram mais eficientes para diminuir os números de meninos e meninas à espera de uma nova família.
Se você olha que o ECA preconiza que cada criança, toda criança tem o direito a ter o convívio em família, e a gente vê que tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, 270 crianças numa lista de espera, e a gente tem 3.000 pessoas, né, 270 crianças aptas à adoção e 3.000 pessoas esperando uma criança para adoção, e aí você vê que essa conta não fecha. Então realmente fica evidente que a gente precisa discutir esse tema. Essas crianças estão aí, precisam de um lar, têm o direito a um lar, e nós temos do outro lado famílias querendo dar um lar a uma criança, né? E o problema é a idade. Então talvez a gente precise realmente sensibilizar mais as pessoas, mostrar a história dessas crianças, fazer com que as pessoas entendam que recém-nascida ou mais velha é uma criança que precisa de um lar, que quer um lar, que tem o direito a um lar, né? Então acho que o que está faltando é fazer essas duas pontas se ligarem, né? Se encontrarem e se transformarem numa família.